Oi, tudo bem com você? Eu espero que com você seja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então espero muito que você esteja gostando do meu tipo de conteúdo. E esse vídeo que a gente vai fazer, eu já tinha gravado, mas eu não gostei. E eu decidi regravar ele, só que quando eu fui atrás das histórias de terror dos relatos, eu vi que eu tinha apagado sem querer. Mas por sorte eu tinha feito 2 pastas que era para 2 vídeos, então a gente vai ler o segundo e eu vou procurar novamente os relatos do primeiro e depois eu gravo outro vídeo. Tudo bem? Tá bom. Então a gente vai começar e o nosso tema é dando continuidade ao tema do espírito da morte, que foi um dos enredos que eu postei aqui no canal recentemente. E esses relatos de espíritos da morte eu acho um pouco peculiar, um pouco triste, tanto pela questão de quem narra, quanto pela questão de quem acaba sendo a vítima, entre aspas. Mas enfim, desde já eu agradeço muito a quem enviou, e esses relatos em específico não tem tantos que foi enviado para mim, mas eu achei por aí alguns na internet e a gente vai ler agora. A minha mãe já estava doente há alguns meses. Era uma doença silenciosa que foi consumindo ela devagar. Estava tirando as forças, o apetite e o seu brilho no olhar. Lembro que todos os filhos da minha mãe, eu e mais 2 irmãos, estávamos tristes, pois ela não estava melhorando como nas últimas vezes que algo ocorreu. Eu estava cuidando dela em casa, junto com os meus irmãos, mas por algum motivo ela sempre pedia que fosse eu a dormir no quarto ao lado dela. E naquela época meus irmãos ainda não tinham se casado. Naquela noite, eu me deitei numa cadeira improvisada, bem ao lado da cama. A casa ela estava em silêncio e só eu ouvia a respiração fraca que vinha da minha mãe. Eu estava me mantendo acordada, mas o cansaço era tanto que eu acabei cochilando. De repente, eu fui acordada por um frio estranho. Não era um frio normal da madrugada. Era um frio pesado que parecia vir de dentro, como se tivesse me atravessado até os ossos. Quando eu abri os olhos, o quarto estava mais escuro do que o normal. A luz da rua, que costumava entrar pela fresta da cortina, não atravessava mais. E foi então que eu percebi. Havia algo naquele canto do quarto. No começo, eu achei que fosse apenas uma sombra, mas logo eu percebi que não era. Era uma presença alta, muito alta na verdade, e, bem, eu posso dizer que era bem mais alta do que qualquer pessoa que eu já tivesse visto. Não tinha rosto, pelo menos um que eu conseguisse distinguir, e era como se tivesse um véu cobrindo tudo. O meu primeiro impulso foi me levantar e acender a luz, mas o meu corpo não reagia. Eu só conseguia segurar o braço da cadeira com muita força, tentando ali respirar. A sensação era de que, se eu fizesse qualquer movimento brusco, aquilo se voltaria contra mim. A presença não se moveu. Ficou ali parada, olhando para a cama onde minha mãe dormia. E eu sabia que ela não estava ali por mim, mas por minha mãe. Naquele instante, eu acabei ali sentindo um desespero tão grande que eu comecei a rezar, em silêncio, mentalmente. Qualquer oração que vinha à mente, eu estava orando. Não sei se foi minha fé ou apenas o desespero, mas por algum momento tive a impressão de que a figura me olhou. Não com raiva, não com ódio, mas com algo que eu só consigo descrever como inevitabilidade. Como quem diz, não importa o que você faça, eu estou aqui pelo que é meu. Muitos minutos ali se passaram, ou talvez tenha sido segundos e eu não percebi. Mas de repente, minha mãe começou a se mexer. Começou a respirar com muita dificuldade e eu corri gritando pelos meus irmãos. E quando acendemos a luz, a figura já não estava mais lá.
E naquela madrugada, infelizmente, a minha mãe partiu. Eu contei à minha família, mas chegaram à conclusão de que tudo foi consequência da preocupação que eu estava tendo ali com a minha mãe. Nunca acreditaram em mim, eles acham que foi só o peso do momento, que a minha mente acabou criando imagens porque eu estava muito cansada. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que aquele quarto foi visitado pelo espírito da morte. O que mais me marcou naquela noite não foi a visão em si que eu vi, foi a sensação, aquele silêncio absoluto e a certeza de que eu não tinha poder algum diante daquilo. E acima de tudo, o olhar que eu senti, como se me dissesse que cedo ou tarde ele voltaria. O que vocês acham? Ela disse tudo o que eu estava pensando no final do primeiro relato, porque todos os relatos que eu li têm essa questão da pessoa se sentir incapaz, do ar denso, da presença esmagadora. Então, não há muita diferença entre os relatos, mas sim como tudo aconteceu e, enfim. Só apenas um dos relatos que eu separei, mas eu acho que não vai chegar a ser postado nesse vídeo porque não era não era um desses relatos, sem querer eu apaguei ele, que acaba, se eu não estiver enganada, a criatura ela fala mentalmente com a pessoa e fala algo dizendo que é meio que inevitável. Mas também eu só achei um relato em que uma pessoa diz que falou, entre aspas, com o espírito da morte. Então, já adiantando o segundo relato, essa questão é muito peculiar, mas ao mesmo tempo muito intrigante. E como eu falei no vídeo anterior, é uma questão de tipo, ele tá ali simplesmente para guiar as almas e não necessariamente ceifar, mas é algo inevitável da humanidade, se não for ele que vai estar ali para levar as almas, então vai ter uma outra coisa. Se não é um guia, é uma ameaça, então, mas antes um guia. Mas eu fico triste. Fico triste porque eu acho que deve ser uma sensação horrível de você estar ali já sabendo que vai perder alguém que você ama muito e você, sabe, vê o espírito ali que te confirma tudo, apesar de você saber intimamente que você vai perder alguém, a gente sempre tem aquela esperança de que, sei lá, possa melhorar. Coisas da vida, mas bem real. O nome do nosso segundo relato se chama O Corredor do Hospital, e eu não tô falando nomes porque alguns não tem e outros eu preferi que citar não é muito, acho que é adequado. Me desculpa se eu não citei. Eu não sei porquê, mas pra mim hoje tá sendo tão difícil gravar esse vídeo. É um vídeo simples, é só eu ler, mas sei lá. Eu comecei a não me sentir bem e meus olhos estão ardendo e eu tô me sentindo um pouco confusa por algum motivo, eu não sei explicar. Como se eu estivesse fazendo isso há várias horas, sabe? Como se fosse um cansaço. Mas deve ser porque hoje eu fui dormir 6 horas da manhã e talvez por isso eu esteja já ficando assim no início da noite. Por sorte, no início da noite não, na verdade já vai dar meia-noite, que era para esse vídeo ser postado hoje, mas não vai ser postado, vai ser postado amanhã. Mas enfim, bora lá. Eu nunca gostei de hospitais. Desde criança, aquele cheiro de éter, o silêncio cortando os passos apressados e um som distante de máquinas sempre me deixaram muito desconfortável. Mas quando meu pai ficou internado, eu não tive a escolha. Passei quase 2 semanas dentro daquele prédio, vivendo entre cadeiras duras, café requentado e noites mal dormidas. Naquela noite em específico, eu estava sozinha no corredor. Minha mãe tinha ido em casa pegar algumas roupas e o meu irmão estava no trabalho. Então eu decidi ficar porque, bem, eu não queria que meu pai ficasse sozinho e caso ele piorasse, alguém estava ali. E eu sentia que eu não podia deixá-lo. O corredor estava vazio, as luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, lançando sombras ali rápidas pelas paredes. O ar-condicionado ele parecia estar bem mais gelado do que o normal. E eu me encolhia no banco tentando me distrair no celular. Foi quando eu ouvi passos.
Não eram os passos apressados das enfermeiras e nem o arrastar de macas que eu já tinha me acostumado a ouvir. Era passos lentos, ritmados e pesados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa alguma. Eu olhei para o fim do corredor, mas não vi ninguém. Os passos continuaram, mas não tinha ninguém ali. E eles estavam ecoando nas paredes brancas, cada vez mais próximo. E eu comecei a me sentir estranha. Meu coração começou a bater acelerado e uma parte de mim começou a acreditar que era apenas algum funcionário. Na verdade, não estava acreditando, mas eu tentei, pelo menos. Mas havia algo errado. Muito errado, porque junto com os passos veio uma sensação de aperto no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Quando eu finalmente ergui os olhos, eu vi. No meio do corredor, parado sobre uma luz fraca, estava alguém ou algo. Era uma figura alta, magra, coberta com algo escuro, e quando eu recuei os olhos, abaixando ali numa reação de medo, eu vi que os pés eles não tocavam o chão. Muito pelo contrário, tinha uma névoa preta ali aonde deveria estar os seus pés. Eu esfreguei os olhos e olhei novamente. Ao levantar o olhar, eu não consegui ver o rosto. Só uma espécie de sombra profunda onde deveria estar a cabeça. Mas o que me deixou realmente em pânico foi a forma como aquela presença simplesmente não se movia. Ela apenas estava ali, olhando na direção do quarto do meu pai. E isso começou a me incomodar. Meu instinto foi levantar, mas as minhas pernas não me obedeciam. Eu estava congelado no banco, com a respiração curta e os olhos fixos naquela silhueta. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Tudo em mim dizia para correr, mas eu nem sequer conseguia levantar. De repente, a figura começou a andar. Olhei para todos os lados, sem acreditar que ninguém estivesse vendo aquilo, mas todos estavam fazendo seus afazeres. Uns estavam esperando, outros correndo para emergências e outros atendendo telefones ou mexendo neles. E os passos daquela criatura começavam a me irritar, não necessariamente a mim, mas os meus ouvidos. E o pior é que não estava vindo em minha direção, mas em direção ao quarto do meu pai. Eu não queria deixá-lo entrar, mas como? Eu não conseguia nem sequer sair de onde eu estava. Naquele momento eu me questionei se era o medo ou a criatura que estava fazendo aquilo comigo. Cada passo ecoava muito alto, como se o hospital inteiro estivesse em silêncio só para ouvir aquele som. Eu sentia lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e o desespero começou a tomar conta de mim. Quando a figura chegou à porta do quarto, parou. Não entrou de imediato. Ficou imóvel por alguns segundos e eu tive a impressão de que estava olhando para mim. E naquele instante, uma onda de frio percorreu meu corpo inteiro. Ele está me vendo? Me questionei. Mas eu estava totalmente sem reação e com muito medo. Incapaz de qualquer ação física. Mas, ainda assim, junto com aquele pensamento, veio um outro que tenho certeza que não era meu. Gente, eu achava que tava na outra história, mas tá aqui. Olha só isso, presta atenção. Mas que parecia ter sido colocado dentro da minha mente. Então eu ouvi. Está na hora. E instantaneamente eu me questionei. De quê? E comecei a gritar na minha mente, já que eu não conseguia sequer pronunciar uma palavra. Eu sentia como se eu estivesse me debatendo, procurando reação que me levasse a chegar o mais rápido ao meu pai, antes que aquela coisa o alcançasse. Mas ele não deixava. Era aquela coisa que estava me impedindo de chegar ao meu pai. Eu só chorava em desespero e uma moça do hospital, ao passar ali pelo corredor, acabou percebendo a minha cara. O meu rosto estava virado para o quarto enquanto eu chorava, sem conseguir sequer falar ou me mexer. Ela parou, perguntou algo que eu nem sequer consigo identificar até hoje e ficou ali. A moça ficou ali me tocando, sabe? Tocando os meus ombros, perguntando se eu estava bem e tudo mais. E de repente eu lembro apenas que deixei a moça preocupada comigo, falando sozinha enquanto eu corria em direção ao quarto do meu pai. Para ela, certamente foi um espanto, pois a sua reação instantânea foi me seguir.
logo às pressas. Eu não sei como eu encontrei sequer forças, mas eu me levantei e corri até a porta. Abri-a desesperada e quando olhei para dentro, o meu pai já não respirava mais. Hoje, eu penso que aquela coisa me libertou do que quer que fosse aquilo. E quando eu entrei no quarto, o monitor ao lado da cama apitava um tom contínuo. Eu sabia que não havia mais nada a ser feito. Quando eu me virei para o corredor procurando a figura, ela não estava mais lá. O espaço estava vazio, como se nunca tivesse existido, mas aquele frio ainda permanecia grudado na minha pele. Hoje, sempre que eu entro em um hospital, sinto aquela mesma tensão. E quando ouço os passos lentos no corredor, meu coração logo dispara, porque eu sei que aquele ser ainda caminha por ali, invisível para muitos, mas sempre presente e paciente, recolhendo vidas sem pressa alguma, exatamente como ele fez com meu pai. Para finalizar, quando eu era pequena eu via sombras e pouco tempo depois alguém chegava a falecer. Eu sempre ficava triste e o meu pai dizia ser um dom. Eu nunca odiei isso, mesmo ficando triste, pois eu sabia como seria o final. Isso já aconteceu com minha avó, um tio meu e também com um irmãozinho que estava apenas há 2 meses de gestação. Eu lembro que quando isso aconteceu com meu irmão, eu acabei contando para o meu pai e ele ficou triste, abalado porque ele sempre acreditou em mim e no que isso significava. Mas até então a gente não sabia com quem aconteceria. Mas mesmo assim, ele ainda. Gente, que amor o pai dela. E naquele momento, meu pai se preparou para consolar minha mãe caso algo ocorresse com meu irmão, que foi o que aconteceu. E, bem, eu não sabia com quem aconteceria, mas eu tinha impressão. Ai, gente. Ela disse que não sabia com quem aconteceria, mas se fosse com o irmão, ela sabia que a mãe poderia culpar ela assim como fez. Para finalizar, eu vou dizer que eu fico um pouco triste pela questão do segundo relato, porque ela sabia que tinha possibilidade de algo acontecer com o irmão dela, e se ela estava esperando ansiosa, se os pais estavam esperando ansiosos pela criança, então deve ter sido muito difícil. A mãe talvez não supere, né? Eu acho que a mãe nunca supera uma perda, mas isso não quer dizer que ela não possa arcar com as próprias responsabilidades e não culpar a filha por uma coisa que está fora do controle de uma jovem ou uma criança, eu não sei quantos anos ela tem. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, um beijo e não esquece do like, tá bom? Tchau!